Fala galera, bora para mais um vídeo, aula de horário de estudo 2. Professor Pedro Paiva aqui com vocês. A gente vai dar início a esta videoaula. Vamos lá? Então aqui compartilhar minha tela com vocês e hoje a gente vai conversar sobre triângulos, beleza? Então, identificar propriedades de triângulos pela comparação de medidas de lados e ângulos. Então a gente vai ter essa definição dos tipos de triângulos pelo lado, né, pelos tipos de lados, pela quantidade de lados e pelo ângulo, né, pelos ângulos de cada um deles, beleza? Então é importante a gente compreender essa definição, né, do que é triângulo. Então a gente vai aqui, ó, dar aquele enfoque. Então é importante a gente conhecer e lembrar disso. Os polígonos que têm três lados são chamados de triângulos. Basicamente isso. Então, polígonos, três lados, triângulos. Beleza? Então, a gente vai identificar eles pelo tipo, pela quantidade de lados, tá bom? E pelo também a quantidade, pela soma dos ângulos internos deles e por a comparação desses tipos de ângulos, ok? Então, dando continuidade, a gente vai primeiramente ver quais são os tipos de lados que a gente pode estar identificando os triângulos. A gente vai ter três tipos, ok? Que é o equilátero, também o isósceles e, por último, a gente vai ter escaleno, ok? Então, equiláteros, isósceles, escaleno. Três, cada um vai trazer lados, né, diferenciados. Então, vamos iniciar aqui com o primeiro. A gente vai aqui identificar que é é o equilátero. Então, equiláteros. Então, qualquer triângulo que ele seja equilátero, ele vai ter o quê? Os três lados iguais, ok? Então é importante a gente identificar isso, que esse lado e esse lado, eles vão ter tamanhos iguais, ok? Por isso, conhecido como equilátero. Seguimos, vamos falar sobre os triângulos isósceles. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter o quê? Ressaltar isso aqui. Então, os triângulos isósceles, eles vão ter dois lados iguais. A gente vai ter aqui, ó, a gente vai ter esse e esse. Então, esses dois lados, a gente vai poder compará-los e ver que eles são iguais, né? Possuem o mesmo tamanho. Contudo, esse lado aqui, a base dele vai ser diferente dos demais. Então, ele vai ter dois lados iguais e um não é, beleza? E o último, a gente vai ter que é o escaleno. Então, quando um triângulo tem os três lados totalmente diferentes em tamanhos, ele vai ser um triângulo escaleno, ok? Então, a gente vai ter também identificar nessa figura. A gente vai ver que esse lado, esse e esse, eles vão possuir tamanhos totalmente diferentes um dos outros, beleza? Então, lado alto, a gente vai ter os triângulos equiláteros, todos os lados iguais, né, os três lados, os triângulos isósceles com dois lados iguais e, por último, o triângulo escaleno, que tem todos os lados diferentes. Agora a gente vai identificar em relação ao ângulo, certo? A gente viu lá em relação ao lado, né? Anteriormente no vídeo. Agora em relação a ângulos, a gente vai ter três tipos também. Então, a
gente vai ter o acutângulo, que é o quê? 3 ângulos agudos. A gente vai ter o retângulo, que vai ser um ângulo reto, e o obtusângulo, que é um ângulo obtuso. Então, a gente vai poder definir todos esses triângulos de 3 formas, quanto se relacionam a ângulos: o acutângulo, retângulo e obtusângulo, ok? E a gente traz para cá exemplos desses tipos de triângulo. A gente vai ter aqui, ó, um triângulo acutângulo, ângulos, né? Os 3 ângulos deles são ângulos agudos, beleza? Os 3 são agudos, né? Esse e esse vão ser todos ângulos agudos. A gente vai ter também o retângulo, o triângulo retângulo, que a gente vai ter o ângulo reto, beleza? Apenas um ângulo reto. E por último, o obtusângulo, que a gente vai ter um ângulo obtuso, beleza? Então, de boa, em relação aos ângulos, são 3 tipos também, assim como 3 tipos de lados, beleza? Até aí de boa. E a informação mais importante que a gente deve saber também é isso aqui. Ângulos internos é 180 graus, ou seja, vamos aqui nesse exemplo, aqui e aqui, a gente tem que, nessas 3 somas, a gente tem que encontrar 180 graus. Então, vamos lá, suponhamos que é só a suposição, beleza? Aqui seja 45 graus, certo? Aqui 45. Se aqui 45, aqui 45, dá quanto? 90. Para 180, vamos ficar faltando mais de 90. Então, a gente tem que dentro desses ângulos, certo? Então, dos 3 ângulos internos desse triângulo, a gente tem que, na soma total deles, encontrar 180. Beleza? Então, em relação a essas definições, é isso, ok? A nossa atividade é toda relacionada a triângulo, para identificar a quantidade de ângulos, identificar qual tipo de retângulo, fazer as somas de ângulos, então, identificar tipos de triângulos, né? Não só triângulo retângulo, mas tipos de triângulos de modo geral. E a soma também dos ângulos internos desses triângulos, beleza? A gente vai estar tirando dúvidas via WhatsApp, então qualquer dúvida que surgir, podem perguntar lá no WhatsApp, ok? Então espero que vocês estejam bem, se cuidando e seguindo firme, beleza? Então, um abraço para vocês. Qualquer dúvida, me procurem lá no WhatsApp.